Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, um dia muito importante para todos os luteranos, dia 31 de outubro. Coincidência ou não, estamos estudando um dos livros mais oportunos e essenciais para a doutrina luterana, que é a Carta de Paulo aos Romanos. Hoje, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo com os capítulos 9 a 12. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 9, onde nós temos como destaques Deus e o seu povo e a soberania de Deus. Vamos à leitura destes 33 versículos na Nova Almeida atualizada. Seguimos assim. Digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel:
Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé? E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Eis a leitura do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. A pergunta que iremos retomar ao final neste capítulo é a seguinte: qual era o motivo de tristeza de Paulo? Qual era o motivo de tristeza de Paulo? É uma resposta que também não demanda tanto esforço, tanto raciocínio, mas vai nos servir para que possamos ampliar um pouco mais este assunto e trazer à tona a nossa realidade atual. Neste capítulo 9, então, o apóstolo Paulo vai tecer considerações acerca de Deus e o seu povo. E quem é o povo de Deus? Eis a questão. Quem é o povo de Deus? São os israelitas? São os hebreus? São os judeus? Ou são aqueles que creem em Jesus? Você já sabe a resposta. Nós somos povo de Deus, mesmo sendo pessoas que não nasceram em Israel, propriamente dito. Porque somos descendentes de Abraão pela fé. E então o apóstolo Paulo vai começar a destacar a soberania de Deus. Por que algumas pessoas têm a mente fechada e outras a mente aberta para a realidade espiritual e para a fé em Jesus? Pode o vaso perguntar ao oleiro: por que você me fez? O apóstolo Paulo vai dizer. E então nós observamos que Deus é soberano. Mas mesmo sendo soberano, mesmo escolhendo quem ele desejar para fazer a sua vontade, para ser seu servo e para ser salvo, Deus escolhe salvar a todos. Mas nem todos serão salvos, porque nem todos creem. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Vamos ao capítulo 10, onde nós temos a continuação deste destaque do capítulo 9, a soberania de Deus. Vamos à leitura dos 21 versículos. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê
não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes. De um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Eis a leitura do capítulo 10, que é uma continuação do capítulo 9. A pergunta que queremos retomar ao final deste estudo é a seguinte: por que a fé vem pelo ouvir? Ou, por que Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir? Paulo continua tecendo considerações acerca da soberania de Deus no capítulo 10. E ele diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não importa qual é a sua origem, não importa a cor da sua pele, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é rico ou pobre, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A questão é: como irão invocar se não crerem? E como irão crer se não ouvirem? E como irão ouvir se não há quem pregue? Perceba a importância da proclamação da palavra. E nós iremos ampliar esta discussão ao final, quando nós retornarmos à questão por que Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir. Na sequência, vamos ao capítulo 11, onde temos como destaques o futuro de Israel, a bondade de Deus para com todos, o louvor a Deus. Vamos à leitura destes 36 versículos. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse:
Que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes, e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Belíssimas palavras que concluem o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. A questão que nós queremos retomar ao final, que irá retomar este capítulo, é a seguinte: quem foi enxertado, segundo Paulo? E quem são os ramos naturais? Também uma questão que não é complexa,
inicialmente, mas que é muito oportuna e relevante para compreendermos o capítulo 11 de Romanos e toda a teologia cristã, a teologia paulina, a teologia de Romanos, a teologia que nos salva. Retomando o capítulo 11, o apóstolo Paulo continua fazendo uma defesa de que não há distinção entre gentios e judeus. E o apóstolo Paulo faz questão de falar que os israelitas continuam tendo acesso à salvação. Será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, diz Paulo. Mas é pela graça e não pelas obras. É por Cristo e não pela lei. E se não fosse pela graça, a graça já não seria mais graça, diz Paulo. Então, eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? E de modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. É interessante isto, né? O ciúme dos judeus, porque os gentios também poderão se salvar, é exatamente aquela parábola de Lucas 15, do filho mais novo e do filho mais velho. O filho mais velho são os judeus. O filho mais novo, os gentios. De certo modo, podemos compreender deste modo que o filho mais velho, ele sente inveja, porque o pai preparou um banquete para o filho mais novo. Ora, mas esse banquete já estava disponível para o filho mais velho. Ele é que não aproveitou. E depois ele se enche de ciúmes, porque o pai está recebendo de braços abertos o filho mais novo que estava distante, que havia pecado, que havia dilapidado todo o patrimônio, toda a herança que havia recebido de seu pai. Claro, esse insight que eu estou tendo aqui, não necessariamente nós precisamos ir por este caminho, mas acho que é um bom caminho para a gente refletir, não é mesmo? E assim nós percebemos na continuidade do capítulo 11, o apóstolo Paulo trazendo que o que nós podemos fazer diante de Deus? Questioná-lo? Questioná-lo por que há povos que não são salvos? Ou porque há pessoas que têm a mente aberta para a fé e outras não? Não. Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós diante da sabedoria de Deus? O que é a nossa sabedoria? Por isso ele questiona: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Nós não temos nada a receber de Deus em restituição. E tudo que nós dermos a Deus já é dele. E ele conclui dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, o que nós podemos fazer? Somente dar glória a Deus. Vamos à leitura do capítulo 12, dos seus 21 versículos, onde nós temos como destaque a nova vida, o devido uso de dons espirituais e as virtudes recomendadas. Vamos à leitura. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo,
e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eis a leitura do capítulo 12, um capítulo, como todos os outros, maravilhoso. E a questão que nós queremos retomar é a seguinte: que sugestão o apóstolo Paulo dá para encararmos os padrões deste mundo? Que recomendação, né? Fica melhor. Que recomendação o apóstolo Paulo dá para encararmos os padrões deste mundo? Perceba que toda a carta de Paulo aos Romanos é uma carta bem doutrinária. Mas podemos dizer que aqui, a partir do capítulo 12, nós temos recomendações mais práticas. Nós vemos que a questão dos dons espirituais é invocada novamente. Lembram das cartas de Paulo aos Coríntios, como isso foi um assunto muito relevante lá? Aqui também. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém deve pensar a mais de si mesmo, mas pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Diferentes dons, segundo a graça, nos foi dado. E o que deve imperar não é o ministério, não é a profecia, não é a exortação, não é a generosidade na contribuição ou o que preside com zelo. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário. Mas o amor, ele é, mais uma vez, colocado em um patamar elevado. E a partir do versículo 9, ele vai trazer vários exemplos deste amor. Amem uns aos outros com amor fraternal. Não sejam preguiçosos, mas zelosos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Isso é um ápice do amor, não é mesmo? Eu vou sentir empatia em tal nível que às vezes eu não vou estar alegre. Mas se o meu irmão, se a minha irmã está alegre, eu vou me alegrar com ele, com ela. Eu vou desenvolver uma empatia ao nível de que eu não vou estar triste, mas se meu irmão e se minha irmã estão tristes e chorosos, eu irei chorar com eles.
É evidente que isso não pode ser desenvolvido em nós por nós mesmos. Por isso, nós não seremos orgulhosos, mas solidários, humildes, não pagando a ninguém o mal com o mal. E, se possível, no que depender de nós, viveremos em paz. Não deixaremos nos vencer pelo mal. Não iremos buscar a vingança, porque a vingança pertence a Deus. Aquele que pede algo para comer e é nosso inimigo, daremos comida. Se ele pedir bebida, daremos bebida. E assim estaremos amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça, ou seja, fazendo ele repensar todo o ódio, toda a oposição contra nós. Retomando agora os ensinamentos do estudo de hoje, a primeira questão retoma o capítulo 9. Qual era o motivo de tristeza de Paulo? Qual era o motivo de tristeza de Paulo? Se você observar lá no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai chegar ao ponto de dizer: eu mesmo, olha lá, sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Lá no versículo 2. E aí no 3. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, dos meus compatriotas, segundo a carne. A tristeza de Paulo é o fato dos israelitas não crerem em Cristo. E se eles não criam em Cristo, o que ocorreria com eles? Eles não seriam salvos. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que trocaria com eles. Tamanha a sua tristeza por eles não crerem. A questão 2, que retoma o capítulo 10, é a seguinte: por que Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir? Por que Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir? Por que a fé, se a gente pudesse ampliar essa questão, por que a fé não vem pela leitura da palavra de Deus? Por que a fé não pode vir de uma forma imediata? Ou seja, Deus vem, aparece para mim, ou ele fala nos meus ouvidos, e assim eu tenho fé. É possível? Mas, essencialmente, predominantemente, Deus escolheu que a fé viesse pelo ouvir. Ou seja, a proclamação da palavra é algo essencial para nós, para a nossa vida, para a caminhada cristã. Por isso, amado irmão, amada irmã, um cristão que não ouve a palavra, um cristão que não vai à igreja, não vai aos cultos, esse cristão tem sérias dificuldades. Ah, pastor, mas hoje nós temos acesso a cultos online, nós temos acesso a estudos online. É verdade, mas não é a mesma coisa. Não substitui. Podemos fazer uso de todas as tecnologias, mas se possível e quando possível, precisamos estar na casa do nosso Deus para ouvir a sua palavra. A proclamação é a palavra viva de Deus. É a palavra eficaz, que corta como espada, conforme o texto de Hebreus 4. Questão 3, que retoma o capítulo 11, é a seguinte: quem foi enxertado, segundo Paulo, e quem são os ramos naturais? Ele diz lá no versículo 17: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Esse recado de Paulo é curto, simples e direto e objetivo aos gentios. Quem foi enxertado foram os gentios. Os ramos naturais são os judeus. Por isso, ambos serão salvos, porque estão vinculados, interligados, conectados à mesma raiz, que é Cristo. No entanto, os ramos originais que não foram enxertados estão sendo quebrados. E no lugar deles estão sendo colocados as oliveiras bravas, os gentios.
Ainda que isso esteja ocorrendo, o apóstolo Paulo faz questão de deixar muito claro que os judeus não deveriam pensar que tinham sido desprezados, a salvação estava disponível para eles, continuava disponível em Cristo Jesus, e que os gentios não deveriam se ensoberber, se orgulhar, se tornarem arrogantes diante dos judeus. Última questão, que retoma o capítulo 12. Que recomendação o apóstolo Paulo dá para encararmos os padrões deste mundo? E essa resposta está lá no versículo 2 do capítulo 12, onde nós lemos: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós nos deixarmos guiar pelos padrões deste mundo, iremos nos afastar de Deus. Por isso precisamos deixar que Deus, por meio da sua palavra, que é proclamada, nos transforme, renovando a nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para concordar com os padrões deste mundo. Os padrões deste mundo são pagãos, são idólatras. Os padrões deste mundo, eles não são divinos. Por isso, os nossos padrões devem estar vinculados à fé em Jesus e à palavra do nosso Senhor. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você, como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com a conclusão da carta de Paulo aos Romanos. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.